Você tem medo de alguma coisa ou não? Tenho medo de uma vida sem sentido. Eu não vou usar o microfone, não. Dá para ouvir, não dá? Meu medo foi esse, de ter uma vida sem sentido. Quando eu tinha 18 anos, no prédio que eu morava, tinha um velhinho, bem velhinho mesmo, cabeça branquinha. Uma vez eu ia saindo e ele me chamou. Eu era conhecido por ser um cara questionador. Eu falei, Eduardo, vem cá, vem cá. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu estava naquele período de angústia, eu estava na faculdade, eu sabia o que ia acontecer depois da faculdade. Eu ia botar uma gravata, ia ser advogado, ia ter que trabalhar em fórum, tratar com aqueles valores absurdos que tem ali dentro, sem dom para a coisa. E ele falou para mim, para resumir, eu fiz tudo o que me disseram que era certo. Eu me formei em comércio exterior, tenho uma empresa de exportação, eu vou à Europa 1, 2 ou 3 vezes por ano, de férias com a família, se eu quiser. E, no entanto, agora eu estou velho, eu olho para a minha vida, eu tenho uma sensação de ter vivido em vão. Eu deixei de fazer um monte de coisa que eu queria. Eu fui obrigado a fazer um monte de coisa que eu não queria. E agora eu vejo que eu estou na reta final. E está me batendo um arrependimento. Cara, eu ouvi isso com 18 anos. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia que aquela vida ali estava me massacrando e aquela perspectiva ali estava me angustiando. Eu parei, cara. Eu falei assim, não, isso não vai acontecer comigo. Eu não vou seguir o caminho convencional. Eu morro antes, mas isso não vai acontecer comigo. Prefiro não viver do que viver e chegar no final dessa maneira. Sacou? Então o medo maior não era da falta das coisas, não. O medo maior é de ter uma vida sem sentido. Porque eu sabia que a vida ia acabar. Na riqueza ou na miséria, a vida acaba. Eu brincava, dizendo para as pessoas que, pô, mas tu vive numa miséria danada. Não, numa miséria física, né? Porque internamente eu estou rico pra caramba. E além do mais, cara, a miséria passa. Nem que seja quando a vida passar, porque a vida também passa. Então a miséria não é eterna. E eu vou avaliar isso mais tarde. Não tem espaço para arrependimento. Cada decisão, cada atitude é um plantio. De cada plantio decorre uma colheita. Você vai colher o que você plantou. Você planta o que você quiser, mas você vai colher o que plantou. Sacou? Por isso que não me assusta. Manda. Você disse medo de uma vida sem sentido. É. Mas eu te pergunto, a vida tem sentido ou não? Está tendo. Está tendo. Eu não estou sendo chamado. Eu estou sendo chamado para falar, cara. As pessoas estão utilizando o que eu aprendi com as vivências, os pontos de vista que eu formulei, porque eu pude observar por ângulos que são incomuns. Numa vida, é muito incomum você olhar de tantos ângulos distintos, da parte abastada, da parte miserável, sabe? De dentro da cadeia, da feira de artesanato, da rua, tratando com a guarda municipal, com as instituições. Meus filhos nasceram na categoria gloriosa de indigentes. Hoje eles pararam com isso, que era muito descarado. Trata pior até, mas tiraram o nome, né? E dentro dos hospitais também vivi experiências incríveis, aprendendo e causando reflexão, causando movimento. Esse é o sentido. Sacou? Não é achar a resposta nem a solução. É participar do processo. Eu vejo que o mundo está em processo. E ele já está em processo desde muito antes de eu nascer e vai continuar em processo muito depois de eu morrer. Eu não posso chegar aqui, é uma pretensão, é uma atitude soberba, achar que eu vou estar aqui e na minha geração o mundo vai mudar. Isso é uma ingenuidade. Quem pensa assim, cara, se forma, cai no mercado e vive frustrado o resto da vida. Porque ele percebe que não vai mudar no ritmo que ele espera e chega à conclusão que nunca vai mudar, já que não vai mudar como ele quer. Sacou? É preciso a gente tirar a vontade do caminho quando a gente quer analisar as coisas. Quando você analisa qualquer coisa com a interferência da sua vontade, você vai chegar na conclusão que te convém, que você quer, a mais conveniente. E não é necessariamente a realidade. Se você quer chegar perto da realidade, tira a vontade do caminho e se prepara para encontrar o que você não vai gostar. Assim você tem possibilidade de chegar perto da realidade. Vai. Quantos filhos você tem? Eu criei 3. 3. Sua família tem contato com os 3? Agora tem. Mas começou o contato quando eles eram adolescentes. E como que é esse contato? Eles quiseram ser tiranos também, do mesmo jeito que foram comigo. Tem que ir à missa, você tem que se formar, você tem que isso, tem que aquilo. Meu filho falou uma coisa muito simples, ele tinha aqui uns 13 anos. Ele falou, essa gente nem me conhece. E fica dizendo o que eu tenho que fazer na vida. Está com dificuldade de ouvir aí? Tá. Até aqui deu para ouvir? A relação
na ponta dos dedos. Nós, que fomos expulsos, eu fui expulso, né? Depois com filhos e tal, já eram adolescentes quando entraram em contato, nós somos tratados nas pontas dos dedos. Eu tenho uma irmã que trabalha no Senado Federal, o marido dela trabalha no Ministério do Planejamento. É uma moçada bem abonada e que trabalha diretamente com as convenções. Eles percebem o que está acontecendo e eles conseguem negar. É aquela coisa, analisam com vontade. Não é assim como você está dizendo. Eles já olham para mim com prevenção. Quando eu conheci os filhos da minha irmã, ela teve 6. Ela é muito católica, né? E seguiu o mandamento crescer e multiplicar-os. Quando eu conheci, eles eram todos grandes. E a primeira vez que eu vi as feições deviam ser uma coisa mais estudada, sabe? As feições eram todas acusatórias. Ninguém falou, mas eu li nos olhares. Ah, esse é o filho da puta que fez todo mundo sofrer. Já tinha um preconceito. Eu não tenho como me relacionar com esse pessoal. A consanguinidade para mim não é nada. A afeição é tudo. Sacou? Para mim, consanguinidade não é nada. Hein? Você tem esposa? Atualmente não. Eu tive 4. 3 foram grandes professoras. A 4ª foi uma grande companheira, minha amiga até hoje. Mano. A pergunta pode até parecer meio boba, não sei aí, o pessoal decidir, mas como que é, qual que é a percepção, a sensação de falar com uma plateia de tantos desiguais? Meu irmão, eu fiquei surpreso de não me intimidar com galera. A primeira vez que me chamaram para palestra foi lá na UFPR, em Curitiba. De repente eu sentei numa mesa com um microfone com uma plateia de 250 pessoas. Eu nunca tinha falado em público. Mas eu vendi artesanato de mesa em mesa, de bar em bar, durante 20 anos. E muitas vezes eu tive que falar com todo mundo. Muitas vezes eu me dirigia a coletividades. Sempre na situação do problema. Eu era o problema. E eu chamava todo mundo e questionava o centro de justiça, essas coisas assim. Eu acho que isso me deu uma maneirabilidade de falar com as pessoas. Falar com a coletividade policial que está me reprimindo, por exemplo. Sabe? Então eu tive que me colocar diante de muitas situações diferentes. E aí eu não senti diferença nenhuma. Eu falo aqui como se eu estivesse na mesa de bar. Só falta a mesa aqui com a garrafa de cerveja. Mas eu já vi gente tremer nas bases para falar. Eu acho difícil de entender. Você vai falar com pessoas, é todo mundo gente. Não tem que se intimidar, não tem por que se intimidar. Talvez seja alguma insegurança, não sei. Eu sei que eu não tive, e também não sei por quê. Eu não dou muito valor à razão, não, sabe? Eu dou muito mais valor ao sentimento e à intuição. Eu acho que a razão recebeu uma supervalorização muito grande da nossa sociedade. E aí ela está no ápice do poder. Você vê como é que é a academia, né? É o conhecimento, a base de tudo. Tem acadêmico, pós-graduado em alto grau, que ele nega a existência da intuição. Isso é bobagem. Porque não está no mundo dele, ele não percebe. Eu fico até com pena, cara. E eu sei que eu não posso argumentar. Por quê? Porque eu sou um merda. Eu sou um artista de rua, não tenho graduação nenhuma. Então, para mim, as portas dele estão fechadas. Eu não vou argumentar com esse cara. Eu não gosto de plantar semente na pedra, entendeu? Eu procuro terra fértil. E aqui eu vejo que tem um monte. Sacou? Eu posso ser um artista de rua, mas todo mundo está me ouvindo. Eu posso não ter qualificação acadêmica, mas tem vivência. Eu não sou melhor do que ninguém, nem pior. Cada um é diferente, né? Não existe. A igualdade que existe para mim é de direitos. Nós somos todos, cada um. Eu aprendi tanta coisa com o analfabeto, cara. Você já viu como é que o analfabeto tem memória? A memória do analfabeto é uma coisa impressionante. Por quê? Porque ele não pode escrever. Ele não pode anotar para lembrar depois. Ou ele grava na memória ou ele se fode. Eu conheci um mecânico de caminhão que era analfabeto. Ele montava e desmontava o motor, cara. E ele pedia a marca e conhecia as letras pelo desenho. Ele não sabia ler. Tinha uma memória impressionante. Por que eu vou achar que o cara é inferior? Ele só está no outro patamar, está diferente. Ele tem menos conhecimento, mas ele tem outras experiências. Ele tem conhecimentos que eu não tenho. Como dizia Paulo Freire, a melhor maneira de ensinar é aprendendo. E a melhor maneira de aprender é ensinando. A gente tem que misturar as duas coisas. O que eu vejo muitas vezes é o acadêmico entrar numa comunidade pobre com a disposição só de ensinar. E quando ele não consegue se comunicar, porque a língua que ele fala é outra, ele se aborrece com a rapaziada. Esses também não se esforçam,
Como é que não se esforçam? Entra numa comunidade, olha em volta, cara. Todo mundo ali se esforça muito mais do que você. A sobrevivência dessa rapaziada é um esforço hercúleo, cara. Eles têm que tratar com problemas incríveis. Eles vão ao zero muitas vezes na vida. Eles perdem casa, perdem familiares e superam. A capacidade de superação dessa moçada é muito maior do que da elite da Barra da Tijuca. Na elite da Barra da Tijuca, você vê um empresário falir, ele assassina a família dele inteira e se mata depois, de pavor de ficar pobre. Pobre de grana, porque pobre de espírito ele já é. E, aliás, de todas as pobrezas que eu conheci no planeta, a que menos me assusta é de dinheiro. As outras, para mim, são uma vergonha. Pobreza de solidariedade, pobreza de humanidade, pobreza de sentimentos, pobreza de criatividade. São muitas pobrezas. A de grana é a mais fácil. Não é agradável, é desagradável, mas é a mais fácil de tratar. Eu respondi sua pergunta ou saí? Tranquilo? Você citou agora, né, Paulo Freire, acho que está presente, assim, no que você faz, o lance do aprendizado, né, de estar aprendendo, ensinando, aprendendo, da sabedoria, né. E a impressão que eu tenho é que tem algumas pessoas que parece que nascem com espírito inquisitivo, de questionar, de querer aprender, de ver o sentido em aprender, em ensinar. E talvez não, talvez elas adquirem, né, isso ao longo da vida, pelas experiências. Você acha que com você foi uma percepção? Você acha que você sempre carregou isso? Em um dado momento da vida você falou, é esse o princípio, né? Aprender, ensinar aprendendo e vice-versa? Ou foi alguma coisa que você adquiriu? Assim, não uma percepção, mas uma aquisição disso, desse princípio? Não foi resolvido não. Quando eu percebi essa dinâmica do aprender e ensinar, eu já estava em processo, já estava trocando. Quando eu saí da casa dos meus pais e peguei a estrada, com a mochilinha nas costas, eu queria ensinar as pessoas, né? Mas em pouquíssimo tempo eu percebi que era uma idiotice essa intenção, porque as pessoas tinham muito mais conhecimento do que eu, mesmo sem ter ido à faculdade. Então eu calei a boca, abri o olho e comecei a aprender. E ouvia e pedia para ouvir, e perguntava, e me envolvia com as pessoas. E às vezes eu dava uma opinião, e percebia que a pessoa estava aprendendo com aquela opinião. Eu não estava ensinando, eu estava só dando uma opinião. E aí percebi que ensinar não é uma decisão, é automático. Eu acho que todas as crianças têm essa inquietude. Todas as crianças. Pode observar as crianças, como é que elas são curiosas. O comportamento delas é de cientista. Elas veem uma coisa, se interessam, pegam, fuçam, cheiram, se cortam, põem na boca, sente o gosto, pega a pereba, se arrisca. E aí ela vai para a escola. E a estrutura da escola vai conformar essa criança. Vai botar ela na fila, ela vai aprender o que ela não quer, porque todo mundo está aprendendo, vai ter que ter um comportamento padrão. Eu acho que a própria sociedade, ela reprime essa inquietude. Alguns são irreprimíveis. A coisa é tão forte que são discriminados, são perseguidos, são levados para psicólogos, os pais são chamados, essa criança tem problema. Por quê? Porque ela não se enquadra. Não conseguiram conformar essa criança. A maioria se deixa conformar, porque a pressão é muito grande. Mas eu acho que se a estrutura escolar, se o ensino fosse outro, fosse preocupado em formar seres humanos e não profissionais para o mercado, eu acho que essa inquietude ia mudar o mundo. Acho que as pessoas iam manter essa inquietude. E isso ia fazer a humanidade ferver. Sabe, como qualquer reação química esquentando, ela se apressa. Né? Eu acho que todo mundo tem isso dentro de si. E esse abafamento que as convenções fazem com as pessoas é que causam essa angústia, que as pessoas não sabem de onde vem. Eu tenho tudo o que eu queria. Por que eu sinto essa angústia? Eu já ouvi isso tanto. Quando a gente anda de carona, quando a gente está no chão, na miséria, ou aparentemente na miséria, é impressionante como as pessoas são sinceras. Pessoas que têm troços entalados na garganta, chegam para você e contam. Ainda mais que veem que você é um cara que conversa, que você tem um certo entendimento. Elas contam. Não contam para ninguém, mas para você elas contam. Por quê? Porque você é um cara que veio, sabe-se lá de onde, e vai sumir. E se você for contar para alguém, diz que é mentira e ainda te mata, porque você é um merda. E ele é um fazendeiro. Eu ouvi confissões de assassinato, de tortura, eu ouvi cada coisa de arrepiar os cabelos. E peguei muito empresário que me deu carona. Eu me lembro de um que peguei em Sergipe, que me levou até Salvador, que ele falou a mesma coisa do velhinho, que ele era um empresário muito bem sucedido, que ele ganhava dinheiro, era admirado na família, era admirado na empresa.
sabe? Ganhava muita grana, mas ele tinha uma angústia, uma sensação de vazio que ele não sabia de onde vinha. Aí eu, na minha insignificância, falei, porque esse não é o objetivo, cara. E ele ficava mais angustiado ainda. Depois eu desci do carro e nunca mais vi. Sabe? Então, o que eu vejo é isso, essa inquietude é humana. E outra coisa, a impressão que eu tenho, assim, de criança, por exemplo, a inocência, a humildade, elas são receptivas, né, pro conhecimento. E aí você falou que acha que a educação que bloqueia isso, né? Deliberadamente. Isso. Você acha que tem alguma outra razão? Se não tivesse, você acha que na realidade essa lógica do sistema, das instituições de ensino, seja o grande fator, o único fator que faz esse bloqueio, que incapacitam elas de estarem receptivas, aprendendo? Eu acho que é o principal. O plantio do medo e tal. Mas eu acho que existe uma manipulação aí por parte da elite mundial. Eu não gosto muito de falar nisso, porque parece aquela coisa dos Illuminati, essa coisa meio mística e tal. Mas você já ouviu falar no grupo de Bilderberg? Bilderberg é um grupo que se reúne uma vez por ano e junta Rothschild, a família de Windsor, Rockefeller e mais uns outros nomes que a gente escuta falar por aí, donos de grandes bancos e grandes empresas e multinacionais enormes. Se reuniu uma vez por ano. A primeira vez que um jornalista descobriu isso e trouxe à tona, esse encontro foi num hotel chamado Bilderberg. Então o nome do grupo virou Clube de Bilderberg. Se pesquisar no Google tem matéria pra caramba a respeito deles. Só que isso não sai na mídia. A mídia é deles. A mídia só coloca no ar o que interessa a eles. Por que a mídia mente tanto? Por que criminaliza os movimentos sociais? Por que ataca todos os interesses da população e está sempre servindo aos interesses empresariais? É porque existe uma cúpula empresarial que predominou sobre os estados. Foi feito um estudo há pouco tempo atrás aí das 100 maiores economias do mundo. 51 são corporações, não são países. Então 51 corporações são maiores do que a maioria dos países em termos econômicos. É óbvio que eles entram nos países, eles causam dívidas, eles prendem os governos. Eu acho que o governo hoje, a política hoje é um teatro de marionetes. Existem os financiadores de campanha. Esses caras, não eleitos, são quem decide as políticas públicas. E a eles não interessa um povo educado. Interessa uma educação de fachada, para sair bem na foto internacional. Eles estão dizendo lá fora a quantidade de gente que hoje tem o ensino médio no Brasil. E, no entanto, 75% é analfabeto funcional. Não consegue ler um texto. Eu acho que isso é deliberado, é estratégico. Eu dizia que é uma estratégia de 2 pés. Depois eu percebi que tem um rabo. Sabota a educação. As pessoas não têm condição de formar um senso crítico, de analisar as coisas, de ver a realidade. E controla as comunicações. Tem uma televisão ali dentro da sua casa dizendo para você como é o mundo. E você não tem capacidade de refutar o que eles estão dizendo. Eles usam psicologia do inconsciente. Eles usam profissionais de alta categoria, de alto gabarito, para fazer uma falcatrua e convencer as pessoas a se conformarem com a vida de merda. Né? É isso. Eu quero perguntar, Mário. Como que você acha que, até continuando isso que você está falando, sobre a televisão, como a televisão influencia nessa cultura, nessa paranoia coletiva? Eu parei de ver televisão definitivamente tem 2 anos. E eu estou percebendo que até meus sonhos estão mudando, a minha percepção espacial, as cores que eu estou vendo outras cores. Então eu acho assim, a pessoa vai para a escola acho que tem o papel de cansar, exaurir o trabalho, né? A pessoa chega cansada do trabalho, senta na frente da televisão, relaxa. E eu estava conversando com uns amigos meus hoje, né, sobre programa de computador, o Windows. O Windows, ele tem uma característica que ele não respeita o livre-arbítrio. Você tem programas auto-executáveis que são vírus, que é um programa que está sendo executado sem o seu consentimento
e está tirando todo o processamento do seu computador. Eu acredito que, durante muito tempo, eu fiquei tentando definir para mim o que seria um sistema. E acho que o sistema operacional de computador o sistema é como se fosse um sistema operacional de computador, que é instalado na nossa psique. E é um sistema como se fosse o Windows, diferente do Linux. Um sistema que é fechado e que fere o nosso livre-arbítrio. Esses condicionamentos são colocados na gente, são como se fossem os vírus, como se fosse um vírus lá agindo no nosso consciente. Eu acho que essa analogia está muito boa, para usar com outra pessoa, porque para mim você está falando grego. Eu vejo isso, cara, as pessoas são programadas. O que é vencer na vida, cara? A vida para mim não é uma competição, mas todo mundo quer vencer. Vencer significa derrotar alguém. Futebol, né? UFC. Tem um filme do Darcy Ribeiro, feito com um livro dele, é O Povo Brasileiro. Ele fala que o índio é que tem a visão de vida mais completa, porque o objetivo da vida dele é viver. Não é mais nada. Eu lembro que eu li um episódio de um francês, quando os franceses vieram invadir aqui, em 1530 e pouco, para tomar também a França Austral dos portugueses, eles compuseram muito bem com os índios. Na Baía de Guanabara, eu ia falar aqui porque eu estava no Rio. Na Baía de Guanabara tinha várias tribos, e a maioria fechou com os franceses, porque os portugueses eram muito brutos com os índios, os franceses eram mais amigos. E aí um oficial pegou um índio, um cacique, e levou para a Europa. E eu li um diálogo desses caras. E o velho cacique perguntava para ele: mas por que vocês se sacrificam tanto para levar tanta madeira para a Europa, encher tantos navios, assim, uma vida de sofrimento? Vocês não têm madeira lá para se aquecer, não? E o cara fala: não é para se aquecer, não, é para tirar tinta. Eu falo: mas para que vocês precisam de tanta tinta? Eu falei: nada, tem comerciantes lá riquíssimos que têm capacidade de comprar um navio inteiro desses, que faz tecidos, que faz coisas, e precisa dessa tinta. E ele fica muito rico. Para que ele quer tanta coisa? Ele não precisa disso tudo para viver. Não, é para deixar para os filhos deles, para os filhos, para os netos, para os herdeiros. Eu falei: agora eu entendi que vocês europeus são mesmo malucos, né? Porque nós também temos filhos, nós também amamos nossos descendentes. E, no entanto, nós sabemos que a terra que nos sustentou, da mesma forma, vai sustentar eles. E vocês têm uma vida sacrificada de sofrimento em nome de uma coisa completamente inútil. A gente não se ocupa com essas coisas porque tem coisas mais importantes para cuidar na vida. Sacou? Quer dizer, uma visão simples. A gente está passando pela vida. O objetivo da vida é viver. Mas isso não interessa a quem produz coisas para serem consumidas. Eles conseguiram fazer o objetivo da vida ser consumir. Tem um documentáriozinho pequenininho que quase todo mundo já viu, que é a História das Coisas. A mulher fala tão rápido com a metralhadora que passa muita coisa despercebida. Eu tive que assistir várias vezes. E uma das coisas que ela cita é uma reunião que teve em 1909, eu acho, não sei. Uma reunião dos industriais que tinham chegado num problema, aparentemente insolúvel. Eles estavam em condição de produzir muito mais do que aquela classe capaz de consumir podia consumir. Então eles queriam resolver esse problema. E aí apareceu um economista, que era um proto-publicitário, que falou: tem a solução. A gente tem que, eu não sei se foi essa palavra, reconfigurar a vida. A vida tem que girar em torno do consumo. A gente tem que transformar a posse na razão da existência, em valor social. Quem tem vale mais, quem não tem vale menos. E isso começou a ser implantado. Tem um programa feito pela BBC de Londres, interessantíssimo, foi feito em 5 episódios, que a primeira vez que eu vi no YouTube estava organizado. Isso há uns 3 anos atrás. Agora eu procuro, é difícil de encontrar, porque é um programa muito bom. Chama-se O Século do Ego. E mostra como a psicologia do inconsciente, estudada por Freud, foi utilizada pelas grandes corporações, inclusive com o sobrinho do Freud trabalhando para eles, para criar comportamento de massa, para criar valores e mentalidades. Isso é criminoso, isso é desumano. Eu acho que hoje o poder do mundo está na mão de seres desumanos. Só que eles têm uma fragilidade. Eles dependem completamente dos serviçais. É uma gente que não faz a comida que come, não lava a roupa que suja, não constrói a casa que mora. O chão que eles pisam é feito por gente pobre. Eles são completamente dependentes. Essa é a fragilidade deles.
Mas essa fragilidade só pode ser percebida com consciência. Então eles se esmeram com o seu poder em impedir a consciência de se desenvolver. Por isso que tem tanto lixo na televisão. Por isso que tem tanto lixo na net. É para dispersar, para evitar que se tome consciência, porque esses caras não interessa que se tome consciência. Interessa para todo mundo, mas não para eles. E eles é que estão no poder. Eles é que estão manipulando os estados. Estão fazendo os políticos de fantoche. Como os holofotes miram no poder público, a gente não vê os fios. Eu lembro quando era moleque, eu ia ver teatro de marionetes, eu acreditava piamente que eram os bonecos que estavam falando, eles que estavam resolvendo tudo. Muito tempo depois eu percebi que tinha gente segurando, fiquei decepcionadíssimo. Que sacanagem, me enganar. A política é isso. O cara está lá fazendo papel de decisor, mas ele não é. Ele decidiu tudo na campanha, acertando com o cara que botou o dinheiro lá, o empresário que botou. Teve um diálogo que veio a público, a Polícia Federal ganhou um telefonema do Cavendish, dono da Delta, e ele fala uma frase que aquilo devia ser ecoado todos os dias, ficar ecoando assim. Mas, cara, você bota 30 milhões na campanha dos políticos e você tem 300 milhões de obras públicas durante o ano inteiro. Está na cara o crime. E não acontece nada. As pessoas estão muito narcotizadas, eu chamo de narcose midiática. As pessoas realmente veem a realidade pela lente da mídia. Agora, eu conto com as exceções à regra. Quando eu peguei a estrada, em 1980, era raríssimo encontrar uma pessoa que refletisse por si só, por conta própria. Hoje, toda hora eu encontro. E eu nem viajo como eu viajava antes. Isso está proliferando. Eu acho que a humanidade está num processo de despertamento. Cada vez mais gente está se dando conta, no mínimo se dá conta de que essa sociedade é uma porcaria, é insatisfatória. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Fala, irmão. Eu justamente perguntar se você acreditava que a gente está num processo, que assim, atualmente a gente está nesse processo de mudança e se a arte ela é capaz de, como ferramenta, estar fazendo parte dessa transformação, até onde que o poder da arte vai nesse processo de transformação? A arte é um instrumento. Ela pode ser bem ou mal usada. A gente não pode deixar de perceber que certas peças publicitárias são altamente artísticas. E, no entanto, ela é usada para aprisionar, não para libertar. Às vezes eu estou expondo Santa Teresa, chega alguém e fala: a arte liberta. Depende da arte. A arte é uma forma de você dialogar com o corpo abstrato do ser humano, com os sentimentos, com os pensamentos, o corpo abstrato. Né? Agora, esse diálogo depende do artista, depende do caráter, das intenções, dos valores, depende de tudo do artista. A minha arte é posta na função de refletir. Mas eu já pintei quadros para a galeria e conheci artistas que só têm intenção de fazer fama e peças lindas para decorar a parede de mansão. Eu não me sinto no direito de condenar os caras. Eu detestaria estar no lugar deles. Mas eu não condeno. Ele está no papel dele, todo mundo está no seu papel. A gente, antes de ensinar, tem que aprender. E os caras estão aprendendo. Vivem no meio onde eles têm que ser bajuladores o tempo todo. Eu expus em galeria, minha irmã, é de doer o fígado. Eles cobram que você bajule. E quando você não bajule, eles te discriminam. Você não está lá puxando o saco de rico, eles te discriminam. Por melhor que seja a sua arte, você tem que compor, tem que fazer o social, tem que ser como é esperado. Por isso que eu digo que nesse mundo é preciso você ser considerado doido. É preciso você estar fora do esperado. Ser discriminado é um elogio. Ser perseguido é um elogio. Não é para ter medo disso. Eu tenho medo de ser afagado. Se eu for afagado pelo sistema, pelas convenções, eu vou parar e vou ver, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado aqui. Se o sistema está me elogiando, tem alguma coisa errada. Eu não quero elogio do sistema. Eu detesto esse sistema. Esse sistema massacra a minha família. Quando eu vejo... Você acha que está mudando mesmo? Eu estou vendo mudar. Agora, quanto tempo vai demorar? Não sei. Eu não quero ver o resultado. A mim me satisfaz participar do processo. Todo mundo que eu vi esperar resultado desistiu e teve um resto de vida frustrante. É uma coisa que me incomoda muito, que me deixa espantado, é que em 1980 eu estava na faculdade. 79, 80 eu estava na faculdade. E os moleques, a rapaziada do movimento estudantil, falava de uma maneira, brigava, discordava de uma maneira igualzinho a hoje.
As palavras são as mesmas, os argumentos são os mesmos, as brigas são iguais, as acusações, os insultos são os mesmos, até as palavras são repetidas. Tem 40 anos isso, cara. E as pessoas estão se repetindo. E eu tive a oportunidade de ver esses revolucionários, 10 anos depois, 20 anos depois, todos conformados, todos amargos, porque eles tiveram a consciência e depois eles recuaram, porque eles trabalhavam para eles. Eles não estavam servindo a humanidade, eles queriam se servir dela. Então, quando eles perceberam que no espaço de tempo da vida deles não ia dar para ver o mundo do jeito que eles queriam, eles chegaram a uma conclusão inteligentíssima de que nunca ia ser possível mudar, porque a eternidade para esses caras se resume na vida deles. Eu estou vendo que esse processo começou há milênios, milhões talvez de anos, não sei. E depois que eu morrer, vai continuar. É muita pretensão eu querer ver a solução agora. De vez em quando, numa palestra dessa, alguém, então qual é a solução? Eu não tenho solução. Solução é você botar o troço dentro d'água e dilui. Está lá a solução. Fora disso, eu não sei que solução é. Agora, eu me colocar a serviço desse processo, sem esperar retorno, é o que satisfaz a minha vida, é o que dá valor. É o que me faz gostar de estar vivendo. Sacou? Eu acho que esse é o meu resultado. O meu resultado é ver que realmente eu consigo fazer o que me propus a fazer, que é causar reflexão, causar pensamento, questionar os padrões vigentes e viver de uma outra maneira, praticando outros valores, tendo outros comportamentos, procurando ver com os meus olhos e sentir com o meu coração, porque o que se vê por aí não é visto com os olhos próprios, é visto pela lente da mídia, dos condicionamentos. Quando eu vejo um pobre falar que o pessoal do MST é baderneiro, dá uma tristeza, porque o MST é o único tipo de pobre que eu vi que não carrega inferioridade no olhar. Não é que se tornassem arrogantes, não. Eles são humildes, mas não são subalternos. Eles enxergam o esquema como funciona. Eles não olham o rico como um cara superior a eles. Eles olham o rico como um explorador de pobres. E é batata, mano. Qualquer pessoa rica explora pobre. Sem querer ser juiz de ninguém, é fato. Isso é fato. Tem? Você? Tinha alguém na frente? Alguém? Foi você, né? Eu queria saber se você vota, como é que é essa relação? Não, eu ignoro. A última vez que eu votei foi em 89. E aí, como é que são os seus direitos como cidadão, deveres, como é que é isso? Não sei. Eu não compareço. Eu não reconheço no Estado o direito de me obrigar a sair de casa para ver aquela palhaçada. A campanha é uma hipocrisia dolorosa de tanta mentira que você tem que ouvir. Parece uma campanha publicitária, de pasta de dente. Só dentes brancos, sorrindo, todo mundo é legal, todo mundo preocupado com o povo, é tudo mentira. Quer dizer, a campanha é revoltante. O dia da eleição, você sai para a rua e parece uma festa, as pessoas não têm consciência do que está acontecendo. Então deprime. Eu vou da revolta para a depressão. Não vou. O Estado não tem o direito de me obrigar a sair de casa para ir votar. Por quê? Porque uma democracia é um povo alimentado, instruído, informado, consciente, decidindo o que vai acontecer. E não esse gado sendo levado para votar em troca de tijolo, acreditando num monte de mentira. Vai lá votar e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Acabou a eleição, acabou a festa, não presta atenção em mais nada. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito. Então eu me dou o direito de não votar. Por sorte eu não sou funcionário público, não tenho salário, vivo da rua, não vou tirar passaporte. Então não preciso do título, ele deve ter morrido já. Acho que eles cancelam. E eu quero mais que cancelem mesmo. Eu tenho orgulho de não participar dessa farsa. Sacou? Bacana sua fala, assim, eu percebo que é como você comentou, né, assim, você tem uma história longa, né, de muitos anos já nessa vivência, né, e acredito que muitos de nós temos essas revoltas, se comenta, e é bacana a tua fala que meio que vai abrindo essas janelas, assim, a gente fala, não, é verdade, conecta umas coisas com as outras, assim. E eu queria que você falasse um pouco, assim, cara, você viveu na rua, né, velho? E como que foi essa experiência? Quando você foi realmente para a rua viver, se deparar com as dificuldades, com a barra pesada, às vezes você tiver alguma fala no sentido da convivência com as drogas, porque a gente sabe que o morador de rua, ele está exposto a isso, né? Às vezes é uma das alegrias, dos escapes dele,
né, esse uso de drogas e drogas pesadas, né, que os moradores usam. Eu queria que você dissesse um pouco sobre como que foi esse início, que com certeza não é simples, né, ter, sair de casa, morar na rua e as dificuldades que em todo momento vão ser impostas, né, ser sozinho, convivendo, sendo oprimido assim, pelo cotidiano a todo momento. Bom, eu não me senti oprimido. Não, ao contrário, eu me senti oprimido antes. Quando eu comecei a andar na rua, aquilo para mim não era deprimente. Eu ficava muito entusiasmado com as vivências. Eu aprendi a entrar em construção para dormir, casa abandonada, a tomar cuidados, botar armadilhas para que se alguém chegasse, fizesse um barulho para acordar. E foram muitos períodos. O primeiro foi intensivão. Eu fiquei na rua uns 2 anos, só viajando, de cidade em cidade. E naquela época, desabrigado não tinha acesso à droga. A droga do desabrigado era cachaça. Eu tenho para mim que o crack é uma estratégia de extermínio, porque ele mata muito rápido. E é direcionado à população mais pobre, entre os pobres. Porque na mentalidade dos controladores da sociedade, pobre reproduz demais. Isso é perigoso. Tem que ter táticas de extermínio, estratégias de extermínio. Aí você vê o combate ao tráfico, para mim não é nada mais do que estratégia de extermínio da adolescência pobre. Você vê os cortes na saúde, que para mim não é nada mais do que a estratégia de matar os velhinhos para pararem de ganhar pensão. Né? Você tem várias estratégias assim. O crack é uma delas. Saca? E eu fui para a rua muitas vezes depois dos 2 primeiros anos. Inclusive com filho. Por falta de condição mesmo. Não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Estava numa casa na Bahia, que era de um velhinho que construiu um monte de casinhas no fundo da casa dele, no terreno, e ele vivia daquilo. E aí um mês eu não pude pagar o aluguel. Mas eu trabalhava e ele via eu trabalhando, então ele me respeitava. Não, tudo bem, não se preocupa não, depois você acerta isso. Passou o 2º mês. No 3º mês eu procurei por ele e falei, seu João, eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel não, está muito ruim, não estou arrumando mal para comer. Se o senhor quiser, eu posso entregar a casa, mas eu não posso pagar o que eu devo. Eu falei, não, se você entregar a casa, para mim tá bom, você não vai ficar mal? Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Me dá mais uma semana, só para eu juntar material, juntar bastante material para sair para a rua carregado de mercadoria. Já tinha 2 crianças. Já tudo bem, me deu a semana. Depois de uma semana eu entreguei a casa e saímos. Só que eu não saí para a rua da cidade. Eu não ia para a parte depressiva. Eu pegava a estrada. E carona. Entrava numa cidadezinha do interior, procurava uma quebrada, um balcãozinho, encostava ali, já fazia uma fogueira, já trazia comida, fazia, todo mundo comia. Tentava fazer amizade por perto, porque eu gostava de tomar banho, dar banho nas crianças, todo mundo escovava os dentes. Mesmo um morador de rua, eu me sentia privilegiado. Eu me lembro de uma vez dormir numa coletividade imensa na Praça 7, em Belo Horizonte. Tinha uma marquise enorme do Banco Itaú, ficava uma galera ali. Ficava todo mundo jogado no chão. Eu, com a minha mulher e as 2 crianças, dentro de uma caixa de papelão, de geladeira, com cobertor, todo mundo tinha comido num restaurante natural. Eu tinha o jornal do dia, ficava deitado lendo, tinha um pão integral na mochila, todo mundo tomou banho, escovou os dentes. Eu olhava em volta e me sentia privilegiado. Não me sentia triste, magoado, deprimido porque estava na rua. Era uma circunstância. Daí a um tempo rolou um painel para pintar na parede de um bar, rolou um dinheiro, eu aluguei uma casa. Entendeu? Eram situações, para mim, muito didáticas. Eu nunca chegou a me deprimir em nada. Respondi a tua pergunta? Sim. Espera aí, só um minutinho que tem um cara aqui há mais tempo. Olha. Eu até mudei a pergunta, mas... você não via maldade naquelas pessoas, nos pobres, assim, nos moradores? Tipo, eles não queriam... A gente tinha maldade, mano, entre pobre, entre rico, eu via maldade e bondade entre os pobres. Tem de tudo. Transformação individual, assim? É a primeira. Nós estamos impregnados de condicionamentos. A gente disputa, a gente se deixa levar por vaidades, a gente se insulta, a gente insulta o outro, a gente julga, a gente deseja feriado, a gente detesta o trabalho, a gente aceita um trabalho detestado. Então o trabalho primeiro é dentro. É isso que eu vejo nesses revolucionários aí de auditório, de academia. É um poço de vaidades. Eu brinco lá no Rio, porque eu trabalho muito, é gente reflexiva, né? Apesar de tudo, é gente reflexiva. Então eu vou nos eventos. E quando calha de um cara desse cair na minha rede ali e ficar conversando comigo, eu pergunto, e a massa, mano, e o povo? Como é que o povo vai fazer isso? Você quer fazer revolução, mas quem faz revolução é o povo. Ah, não, a massa a gente tem que conduzir.
Mas você quer conduzir as massas? Vai entregar pizza. E nem falar a língua do povo você fala. O povo não fala academês, não. Eu acho que um revolucionário da academia devia, se ele se julga revolucionário, devia morar numa comunidade durante uns 2, 3 anos. Uma comunidade bem pobre. E não sair do barzinho universitário, não. Beber lá com eles. Cala a boca, abre o olho, os ouvidos e aprende. Qualquer acadêmico que fizer isso vai ficar surpreso com a quantidade de saberes que tem numa comunidade dessa. Isso sem falar da capacidade de superação deles, que é muito maior do que o acadêmico. Porque eles passam por tragédias reais, constantes, várias, repetidas vezes, e se levantam todas as vezes. Eu lembro que perto da minha casa tem um Morro do Pumba, que saiu no jornal e tal. Caíram umas 300 casas, morreram umas 600 pessoas. A prefeitura só assumiu 137, me parece, mas foram mais de 600. Em Niterói todo, putz, passou de 1000, de longe. Não teve um suicídio. Teve gente que perdeu a família inteira. Um vizinho meu, não era no Pumba, no Morro do Beltrão, pertinho da minha casa, quase em frente, assim, desceram 12 casas. Ele tinha duas filhas e a mulher. Morreram as 3. Ele ficou sozinho. Ele chegou do trabalho logo depois do desabamento. E ele que cavou e tirou o corpo da família dele. Levou para a creche, os corpos estavam sendo levados para a creche. Eu vi de longe, assim, aquilo doía ver aquilo, sabe? Aí ele botou os 3 corpos, assim, ajoelhou 1 minuto, ficou lá, daqui a pouco ele levantou, saiu, pegou a enxada e voltou para o entulho, porque tinha mais gente lá. Sabe como é? É outra abordagem da vida. Hoje ele está lá, está casado de novo, está sobrevivendo, já levantou a casa outra vez. A capacidade de superação da base da sociedade é enorme. Já a elite, que é cheia de empregados, não tem 1/10 dessa capacidade. Uma tragédia muito menor, os caras se matam, piram, vão para o hospital psiquiátrico. Por isso eu conto com essa galera. Por isso que eu sei que revolução só a partir deles. A academia não faz revolução. Se juntar toda a população acadêmica, dá o quê? 10% da população? Dentro desse mundo, quantos por cento são engajados politicamente? 2%? Isso não faz revolução, é uma quantidade ínfima. Ainda mais falando da língua que eles falam. É uma língua que parece que é movida à insegurança. O cara, para se afirmar, ele tem que falar em paradigma, em marco regulatório, em exegese, em palavras que só na academia que se fala. Ou seja, o cara não está consciente da realidade. Ele não percebeu que ele deve a academia aos mais pobres, que construíram a academia, que limpam a academia, que conservam a academia, que permitem que eles usem da maneira que eles usam, de uma forma soberba. Agora há pouco eu estava falando com alguém aqui, a academia não devia ter curso superior, devia ser outro nome. Devia ser curso de responsabilidade social. O cara entrar lá consciente de que ele está tendo acesso a um conhecimento vedado à maioria da família humana. Então ele não está adquirindo uma superioridade pessoal, ele está adquirindo uma responsabilidade moral com a família dele, a família humana. Mas criou-se a ideologia do egoísmo. Então o conhecimento é um capital pessoal, para você ter valor social. Eu acho isso um disparate, acho isso uma vergonha, mas é o que vigora. É o que você vê predominando, né? E aqueles que querem colocar o conhecimento que adquirem na academia a serviço da população são discriminados pela própria academia. Olha a diferença de tratamento, de olhar que tem um professor que recebe, um professor de extensão e um professor de pesquisa. Um professor de extensão é visto com desdém. Um professor de pesquisa é visto com admiração. A quem interessa a pesquisa? As empresas. Então, a universidade está posta a serviço das empresas e não da sua população. É só uma fachada. Dizem que é produção de conhecimento privado. E cada vez mais as empresas se infiltram nas universidades porque sabem que esse conhecimento pode render. Então eles querem patentear tudo. Eu sou contra qualquer tipo de patente. Os meus desenhos no blog pode copiar e colar à vontade. Como? Eu não regulo nada. Você só paga quando você comprar o que eu fiz com a minha mão. Porque a imagem não é minha. Ela veio ao mundo através de mim. E só isso para mim já é um privilégio. Não me pertence. Eu sou um instrumento desse processo. Um instrumentozinho insignificante, mas que precisa estar atuando para poder sentir prazer em viver. Fora disso não tem. E outra coisa que eu perguntava, também não estava vendo, mas eu fiquei curiosa, assim. Longe de explicar, até porque não tem explicação, mas que maneira assim, você sente, você acha que é a vida e o que é a morte?
que é a vida e a Eu morte. não vejo oposição entre vida e morte. Não oposição, mas duas coisas que eu queria saber, mas não são opostas. Eu vejo assim, eu não sei como é, eu sinto, então não tenho certeza. Para mim, o nascimento é uma porta de entrada, a morte é a porta de saída. E a vida é o espaço que a gente tem para viver essa realidade aqui, tirar daqui o que a gente precisa e depois passar pela porta de saída. É uma provocação que eu costumo fazer quando eu vendia de mês em mês em bar e bar. Qual é o contrário de morte? A resposta é padrão, vida, engano. O contrário de morte é nascimento. A vida é o espaço que existe entre a entrada e a saída. Todo mundo está de passagem. Se a gente mantiver isso bem forte na cabeça, os valores vigentes perdem o sentido. Porque para as pessoas, nas convenções, o objetivo da vida é constituir patrimônio. Só que quando você consegue o patrimônio, você está velho e vai morrer logo, logo, o patrimônio não vai com você. Esse é o objetivo da vida. Não. Como disse Darcy Ribeiro, o objetivo da vida é viver. O patrimônio pode se fazer da sua vida um inferno. Além de te botar em risco. Uma sociedade com tanta miséria, quem tem patrimônio está em risco. Né? É uma burrice você querer ostentar riqueza, botar coisas caras e pedir para ser assaltado. Pelo menos no Rio. Aqui eu não sei. Né? Mas, mesmo que não fosse esse risco, eu acho que é a falta de sensibilidade. Você está ostentando riqueza no meio da miséria. É uma desumanidade, é uma pobreza das piores. Entendeu? Manda. Sim, buscando entender um pouco o que você está falando, assim, pelo que eu entendi com seus 18 anos, antes de você ir para a rua, sua angústia mesmo era ser uma pessoa comum, né? Ser normal era algo que te angustiava muito. Hoje você não é normal. Era não ter sentido, não era ser uma pessoa comum. Ser normal não é muito ter sentido, dependendo da compreensão, né? Mas o que te angustia hoje? Hoje, assim, qual que é o seu medo? Sei lá, o que te angustia? Qual que é a sua limitação, assim, por exemplo? Até isso aqui, nesse momento aqui, foi algo que eu não consegui avançar, sabe? Com a minha experiência, com a minha vida, foi algo que ainda eu estou a buscar avançar, sabe? Buscar me transformar. Eu acho que eu não estou entendendo. Não, o que te angustia hoje? Sofrimento das pessoas, das periferias, as injustiças, a falta de consciência, a alienação, o trabalho da mídia me angustia. Assistir o Jornal Nacional para mim é um sofrimento. E tem gente que assiste o Jornal Nacional e acha que está informado. Isso me angustia muito. Você disse também assim que está vendo que a transformação tem ocorrendo na concepção das pessoas, que as pessoas, suas concepções estão modificando, né? E por que 20 anos atrás você já na rua não percebia? O que você achava que a transformação hoje acontece mais? Não, eu percebia, mas era mais raro, era muito mais difícil. O volume de pessoas alienadas para mim era muito maior. Não que hoje seja pequeno. Então, e por que você que modificou ou foi a sociedade que modificou, você acha assim? Eu acho que as duas coisas. Ninguém fica como está, né, mano? Todo mundo o tempo todo. Tanto eu quanto a sociedade, quanto você, quanto tudo. Até os metais estão mudando, né? O ritmo deles. Tudo está mudando. Eu acho que nós estamos passando por um processo de despertamento. Agora, quando eu falo isso, tem gente que acha que é para a semana que vem, ou para o ano que vem. Não, são gerações. Eu fico satisfeito porque eu encontro um número muito maior de pessoas refletindo. Em 1980 eu procurava pessoas refletindo, porque eu refletia. Eu não encontrava, eu encontrava rejeição. Era muito, quer dizer, eu encontrava, mas muito mais raramente do que hoje. Hoje eu encontro muito mais, em todo lugar que eu vou tem gente refletindo. De maneira lúcida ou não, mas tem gente refletindo, mexendo com a consciência. Esse é um processo. Eu acho que uma luz acesa tende a acender outras luzes. Entendeu? Em cada meio social, quando a pessoa vai tomando consciência, em volta dela vai se criando consciência também. Ela passa a ser uma referência social. É o que eu vejo, pelo menos nas favelas. Sacou? Deu para você, mano? Massa. Manda. Então, você fala disso, né? Você sente essa transformação acontecendo hoje, né? Diferente de que, como você comentou... Desde sempre. Sim, mas você encontra mais pessoas. Eu entendi que você... Isso, né? E pensando assim, de poucos anos agora, a gente vive esse momento da transformação virtual, né? Digamos, da internet. Podemos considerar que você mesmo, um surgimento, assim, foi até pelo vídeo que foi feito contigo e tal. E a própria internet, as redes sociais também é um meio massivo, né? Pra caralho, de
né, de massificação e de se trabalhar nisso tudo dessa forma que você está comentando, com as massas, da mesma forma que a TV é. Mas ao mesmo tempo também eu vejo, assim, uma opinião, que é uma forma, um instrumento, né, como é um eletrodoméstico, como também é a própria televisão, a gente utiliza ou não dele, para o compartilhamento da comunicação, né. E como que você vê isso hoje? Você falou que ganhou um computador, você transa com a internet, trabalha com isso. E como que você vê, assim, por exemplo, agora as revoluções entre aspas, no Oriente Médio, elas foram muito motivadas, a galera lá, pelas redes sociais, né? Porque os caras conseguiram perceber que a vida não era tão cinza quanto eles tinham. Aqui no Brasil era diferente, outros países, outros jovens, então, né? Também tem esse poder de união, né? Que eu acredito, assim, a internet, a rede social. Potencial. Tipo, esse potencial que, se for utilizado nesse sentido, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, de como que você vê essa... A internet, não sei se você sabe, ela foi feita para o Pentágono, né? Era um instrumento de uso militar. Aí, com o tempo, eles desenvolveram alguma coisa melhor, que eu tenho até medo de imaginar o que seja. Desenvolveram alguma coisa melhor e passaram a internet para os empresários. E os empresários, na sua ganância, falaram, vou encher o rabo de dinheiro, vou vender isso para o mundo inteiro. E venderam para o mundo, sem perceber que eles estavam abrindo as comunicações. Antigamente, a única fonte de informação que você tinha era a mídia comercial, não tinha outra. Quando a internet começou a rolar, as pessoas começaram a achar as informações que a mídia não passava. Quando os empresários viram isso, encheram a internet de lixo. Um monte de lixo para dispersar. Mas a possibilidade continua. Se você tiver foco, você vai lá e você encontra a notícia por trás da notícia que eles estão dando. Você entende até por que eles estão distorcendo. E até a possibilidade da gente, na verdade, que esse é o barato da mídia livre, né, cara? A gente sai daqui hoje e coloca uma informação, um vídeo, algo... Você conhece o movimento dos sem mídia? Conheço. Ele está processando a Globo. Você viu isso? A Globo está sendo processada por ter divulgado um programa falando de mensalão, Zé de Silva, logo depois do programa do PT do Radar de São Paulo. Em seguida entrou esse programa. A Globo, eu usei de vez em fazer isso. Ela é criminosa quanto mais, e descarada e sem vergonha. Mas, dessa vez, ela está sendo processada. Já tentaram processar várias vezes. A justiça não aceitava. Porque a justiça, quando você entra com o processo, a justiça tem que aceitar. Né? E nunca aceitava. Dessa vez foi aceito um processo contra a Globo, porque foi um descaramento muito grande. Isso, para mim, é um sinal dos tempos. Essa fera está caindo. Ainda muito forte, capaz de muita destruição, mas está caindo, está perdendo. A Folha de São Paulo está querendo assumir o lugar da Globo. Pelo que me parece, porque o único lugar onde saiu um artigo falando desse processo foi na Folha de São Paulo. Depois briga de cachorro grande. Eu estou vendo muita informação rolando na net. Os blogueiros, tem os blogueiros sujos, né, que são a elite dos blogueiros, que eu já não confio mais muito neles, são doutrinários, né, não têm liberdade de tratar com qualquer ser humano, eles têm uma linha. Agora, fora deles, tem uma diversidade imensa de informações, sob todas as formas. De centro-esquerda, anarquista, porra louca, despirocada, de todo jeito você encontra. Isso aí é um sinal de mudança. Antes todo mundo estava preso, só na mídia privada. A mídia privada cada vez está se desmoralizando mais. É parte desse processo de despertamento, que vai se fazer tudo para conter, mas que não tem condição de ser contido. Eu acho que esse processo, uma vez começado, mano, vai seguir. Vai mudar as coisas. Agora, não é para a nossa geração. Tá? A nós não cabe colher esses frutos. A nós cabe ter a satisfação de participar desse plantio. Sacou? Ou viver a vida angustiada convencional, como eu vi tantos revolucionários que foram meus colegas, desacreditarem completamente no mundo e uma vida de merda. Eu acho que a gente não deve nunca se conformar com uma vida que a gente não gosta, mano. Tem que lutar. De todas as maneiras. Correndo risco, seja como for, a gente tem que ter prazer em viver. Viver angustiado não vale a pena. E não é difícil viver tranquilo, satisfeito. Não é? E se for difícil, aquela pergunta que eu fiz aqui, o que é fácil nesse mundo e tem valor? Por que o ouro vale muito? Porque é difícil de achar. É o que é difícil que tem valor. E, no entanto, a gente é condicionado a buscar sempre facilidade. Eu conheci pessoas guerreiras que começaram do zero, ralaram muito e montaram pequenas empresas. Uma amiga minha montou uma casa de festas e cresceu pra caramba e montou uma cadeia de casa de festas, aí teve filhos.
E aí, não quero que meu filho passe o que eu passei. E dava todos os presentes. Quando ele tinha 14 anos, me procurou e falou, pô, por que meu filho é tão bunda mole? O que te fez guerreira, cara? Não foram as dificuldades? Você só deu facilidade, cara. Facilidade enfraquece. Você quer preparar seu filho para o mundo? Dificulta a vida dele. Joga ele no veneno. Se ele cair, você está ali para amparar. Mas faz ele tratar com todas as dificuldades possíveis. Porque na hora que você não tiver, ele vai ver que a vida não é tão difícil assim. Eu observei um fenômeno no Rio que me deixou muito intrigado. Era muito comum filhos de 30, 40 anos, morando ainda com os pais, dependendo ainda dos pais, maltratarem esses pais idosos. Chegarem às vezes a bater. E eu comecei a procurar saber que histórico tem aí. E eu descobri que todos eles foram mimados, os que eu conhecia. Todos foram mimados, os pais davam tudo para ele. De repente, quando o cara entra no mundo, o mundo nega tudo, maltrata ele, e ele fica revoltado com os pais. Às vezes não é um processo consciente. Ele chega em casa e sente uma raiva inexplicável dos pais dele. Por quê? Porque os pais mostraram um mundo fácil e ele não é capaz de viver no mundo como ele é. Ele se sente fraco, se sente frágil, porque teve facilidade demais. Então, não é lúcido você correr atrás de facilidades. É o contrário. É lúcido você correr atrás porque é difícil. Até porque conseguindo ou não conseguindo, você vai estar lutando. E quando você consegue, o prazer é muito grande, cara. Sacou? Ela está aqui na dianteira. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre uma das coisas que você falou e aí uma pergunta. É porque eu acho muito genial, assim, quando você coloca a questão, assim, dos revolucionários de academia, né, essa coisa meio contraditória que é acreditar numa coisa e não tá lá, né, não tá lá na favela, não tá lá botando a cara pra bater, pra ver como é que é essa realidade e tudo mais. Me faz lembrar de uma frase que é inclusive sua, que eu vi em algum vídeo na internet, que fala, quando eu conheci, eu não sei se é assim, mas quando eu conheci o Marx, eu achei muito doido, cara, muito maluco mesmo, massa pra caramba, mas os marxistas. E aí eu acho muito interessante isso, porque à medida que você vai falando, me dá a impressão, e é uma coisa que eu já venho pensando, e quando a Manu também colocou essa questão de até que ponto está a nossa mudança individual também e tudo mais, que eu fico pensando que esse cara, esse Marx, ele foi um cara que fez nada mais, nada menos do que isso que a gente está dizendo aqui, que seria tão importante, né? Que é refletiu e fez uma análise, né? Um estudo do que estava acontecendo. Estudou, interpretou, botou a cachola aí para funcionar, né? Ver o que ele conseguia tirar dessa realidade. Foi mais ousado ainda porque chegou a fazer uma proposta, né? Uma proposta de mudança, uma proposta de transformação. E eu vejo isso como uma coisa muito simples, assim. Eu vejo que não é algo a se vangloriar, virar um status. Eu acho que o que ele, tipo assim, o que ele propõe não deveria ter virado essa arma de status, essa coisa de vaidade, né, como você coloca. Não deveria, e é até pouco coerente que tenha virado, assim, para algumas pessoas. E aí eu fico me perguntando até que ponto, não é porque nós mesmos estamos, né, contextualizados mesmo nessa realidade que faz com que a gente seja competitivo, que faz, exato, condicionados por essa realidade que faz com que até mesmo essas pessoas que estão querendo botar a cachola para funcionar e pensar, refletir, questionar, fazer mudança, fazer movimento, até mesmo essas pessoas estão condicionadas por uma realidade muito dura, que fazem com que elas ou vão perdendo suas esperanças ou vão se tornando aquilo que elas mesmas gostariam de combater, né? E aí eu queria fazer essa colocação porque eu fico com um pouco de medo, porque quando você fala, mas os marxistas, me dá assim um pouco de... me dá um pouco de incômodo no coração, assim, porque eu acho que foi uma contribuição que serve só para uma sensibilização, sabe? Eu fico pensando que é uma contribuição que refletir sobre essas coisas da sociedade, sobre essas coisas macro, assim, dá a impressão para as pessoas de que é uma rigidez, de que quer ser arrogante, quer ser feio, quer questionar uma coisa arrogante e feia, mas na verdade eu acho que torna as pessoas muito mais sensíveis, assim, muito sensíveis à questão da pobreza, sensíveis à questão da marginalização e tudo mais. E aí minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, eu queria saber o que você sente, assim, como uma pessoa que
que de alguma forma conseguiu colocar a cabeça para pensar, refletir sobre essas coisas, qual que é seu sentimento mesmo, para além da razão, o sentimento sobre o que está acontecendo com os índios Guarani Kaiowás? Não sei se você ficou sabendo. Eu acompanho faz tempo. Há muito tempo eu tenho uma postagem no blog a respeito do Guarani Kaiowá. O que está acontecendo ali é muito simples. É doloroso, é criminoso, mas é muito simples. São os terratenientes, né? Os latifundiários, que crescem hoje nas terras indígenas e usam os padrões da nossa sociedade para desvalorizar o índio. Por quê? Porque o índio não produz, o índio não consome, o índio não compra. Aliás, essa perseguição tem a terra, o fator imediato, mas também tem um mau exemplo, mal entre aspas, né? O índio, tudo que ele precisa durante a vida dele, ele tem condição de fazer, ele não precisa comprar. Se ele quer uma casa, ele faz a casa. Se ele quer uma canoa, ele faz a canoa. Se ele quer um casaco, ele faz o casaco. Se ele quer um arco e flecha, ele faz. Ele faz a panela com barro, com pedra. Sabe? Ele não usa coisa industrial, ele não é um consumidor. Então a sociedade ataca, o sistema ataca, de todas as formas, desvaloriza a cultura deles. Tem sabedorias incríveis ali. Outra viagem daquele francês que levou o índio lá para a Europa, foi que Paris não tem porto no mar, né? Então eles tiveram que descer e ir de carroça, e entrar em Paris passando pela periferia. E o chefe índio ficou horrorizado com a miséria. Na periferia de Paris era uma miséria hedionda, né? Ele ficou horrorizado. E passou por ali, foi lá para dentro. E foi levado para os palácios, para ser apresentado para os ricos, para os nobres. E ele perguntou para o oficial: escuta, como é que essa gente está usando tanta coisa? Se ali perto tem tanta gente que não tem nada, eles não têm vergonha, não? Poxa, é uma evidência, né? O luxo, a ostentação, o excesso, o desperdício, é uma vergonha. Mas foi condicionado, foi convencionado que é um fator de superioridade. Olha, pode ser um fator de superioridade material, mas eu acho que é uma inferioridade moral, é uma inferioridade humana. É desumano você dar uso a excessos, desperdícios e luxos, sendo parte da mesma espécie que tem miséria, tem fome, tem criança abandonada. Uma demonstração de grosseria, de insensibilidade, é alguma coisa deplorável. Mas é sinal do nosso nível, né? Estamos trabalhando. Nós somos um grupo em evolução. E, na verdade, esses caras, eu não considero esses caras culpados, sabe? Eu não olho para eles com raiva, eu olho mais com pena. Porque os que eu pude me aproximar, todos eles são vazios e angustiados. Nenhum deles é satisfeito, como ostenta ser. E eles são sustentados pela crença dos de baixo. Eles sem os de baixo não são nada, não sabem fazer nada. Tudo que eles têm é feito por gente pobre. Eles não sabem fazer, eles dependem. Então, se eu for responsabilizar alguém, eu tenho que responsabilizar todo mundo. O que oprime e o que se deixa oprimir. É aquilo ali, ó. Pior que a opressão é a submissão. Num lugar onde ninguém obedece, ninguém consegue mandar. Sacou? Respondi? Massa. Tinha um lá atrás. Isso. Eduardo, perguntar. Quando você mora na rua com seus filhos, sua esposa, o que eles entendiam de você? Você tem uma consciência diferente da deles. Vocês conseguiam entender mais ou menos o que você pensa também ou não? Meus filhos estavam começando a viver, eles não questionavam o fato de estar na rua, não. Nunca questionaram. Eles iam vivendo, eles se divertiam. Eu lembro uma vez que eu saí da casa, era um judeu. Eu morava numa vila que era de um judeu. Então, quando eu atrasava, ele ficava furioso, né? E esse eu saí com 1 mês de atraso. E eu chamei as crianças e falei assim: é o seguinte, o cara está enchendo o saco, eu não consegui pagar o aluguel, nós vamos sair daqui e vamos pegar a estrada. Eu estava preocupado. E eles começaram a gritar: ei! Começaram a dançar no quintal. Vamos para a estrada, vamos para a estrada. Para eles era divertido, cara, porque não faltava nada. Mudavam as paisagens, andavam de caminhão, conheciam gente, brincavam com outras crianças. Para eles era divertido. Para mim era preocupante. Aquele ano. Sobre a escola dos garotos. Não entendi. A escola deles, para entender esse período. Escola pública. Escola pública. Sempre. Se eu estivesse viajando, eu chegava na escola pública da cidade e explicava a situação e pedia para a criança ficar ali. Nunca recusaram. Uma semana, 1 mês. Onde eu tivesse, chegava, explicava a situação, sempre era abraçado. O pessoal das escolas públicas é muito bom, velho. Os professores.
sistema faz com eles. Nem à toa tem tanto problema de nervo, sacou? É transformado em barbárie aquilo ali. Mano, velho. Agora, o que você acha que eu às vezes percebo muita gente com um discurso, mas outro prático? Por que você acha que é tão difícil mudar em termos de ação, de atitude, tomar uma atitude de acordo com você? Eu acho que na nossa sociedade, cara, se valoriza mais a forma do que o conteúdo. Então a pessoa se preocupa muito mais com o que parece do que com o que é. O que é, ela esconde. E fica ostentando para os outros o que parece. Eu tenho uma filha com esse problema. Não tão agudo assim, a ponto de ser moral. Mas eu sempre falo com ela isso. Você não dá valor ao conteúdo, vive da forma, por isso se engana tanto. Saca? São pessoas que estão mais preocupadas com os olhos dos outros. Os outros é uma divindade. O que os outros vai dizer? O que os outros vai pensar? É uma divindade. Z-O-T-O, os outros. É uma divindade da modernidade. Você não vai sair com essa roupa. O que os outros vão pensar? Não é? Quem não se preocupa com isso é esquisito, cara. Por isso que eu falo, é preciso ser esquisito. Em nome da própria qualidade de vida. Duas coisas. A primeira é que me chamou a atenção na hora que ela te perguntou sobre a vida e a morte, né? Que você falou do nascimento, e você falou assim. Eu ouvia meu pai preocupado comigo, não sei o que vai ser desse menino, do jeito que ele pergunta as coisas, eu tenho medo da vida dele, medo de que eu sofresse. Na verdade, eu vivenciei experiências que, se ele vivenciasse, seria dolorosíssimo para ele. Então ele acha que por eu ter vivido, passado para a rua, eu estava sofrendo horrores. Eu devia estar humilhado, diminuído, me sentindo desprezado. E por opção própria, isso não entrava na cabeça dele. Por quê? Porque ele projetou em mim o sentimento dele. Ele não percebeu que eu sentia de maneira diferente. Não foi a falta de respeito. Talvez tenha sido uma falta de capacidade, uma falta de atenção, uma falta de respeito. Acaba sendo de respeito, mas não é essa falta de respeito como eu concebo, que é deliberada. É inconsciente. Porque ele não pode respeitar a diferença. Não pode, por quê? Porque a diferença é uma coisa condenável na cabeça dele. Eu estou me tornando um cara errado dentro da sociedade. E vou ser maltratado por causa desse erro. Então, é uma preocupação que ele tem, é uma preocupação bonita, é lícita. Por quê? Porque ele é um pai que se preocupa com o filho dele, ele quer o que ele acha melhor para o filho dele. Sem ter o alcance de perceber que o que é melhor para ele pode não ser melhor para mim. É a tendência que os pais têm de achar que os filhos são projeções suas. E não são. Eu tive que perceber isso nos meus filhos. Eles são completamente diferentes de mim. Eu tentei de tudo para fazer deles uma projeção minha, inconscientemente. Um belo dia eu me toquei, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo que eles sejam como eu sou. Eu não tenho esse direito. E aí me liguei. Por sorte, eles não eram crianças. Eu cheguei na adolescência. Se fosse na adolescência, ia ser um problema sério. Hoje cada um é do seu jeito, e eu respeito todos eles. E todos eles me respeitam também de qualquer maneira. A relação ficou harmônica. Agora, dentro do contexto social é muito difícil, porque os pais pensam nos amigos. O que meus amigos vão pensar? Meu pai tinha vergonha quando alguém perguntava para ele: seu filho, como é que está? Ele tinha vergonha. Para ele isso foi um sofrimento. Sabe? Então, quando você se deixa condicionar, ou quando você acaba condicionado por algum motivo, não sei, responsabilidade sua ou outra, você acaba sofrendo uma pressão muito grande do contexto coletivo, da parte condicionada. Você acaba concordando com as opiniões condicionadas. Sabe? O que vai ser de você? Olha o conceito que a sociedade tem de você. A vontade de se integrar nessa sociedade. A necessidade de ser considerado, de ser conceituado dentro dessa sociedade. Para mim, tudo isso é um disparate. Mas para a maioria das pessoas é uma necessidade. A pessoa que se sente discriminada sofre. A pessoa que se vê desvalorizada sofre. Para mim, isso é tudo elogio. Tudo elogio, cara. Você é um merda, perdido, um maluco. Pode crer, isso mesmo. Sou nessa sociedade aí, eu não posso ser normal. Não quero ser normal. Eu quero ser anormal. Isso não entra na cabeça dos convencionais. Eu sei que eu produzi muito sofrimento nos meus pais. Muito. E nunca culpei eles de nada.
Eles cortaram a relação porque a consciência deles mandou eles cortarem a relação comigo. E eu acho que a gente tem a obrigação de seguir a consciência. Qualquer um. Seja o que for cada dia. É uma obrigação moral que você tem com você mesmo. Como é que eu vou dizer que estão errados? Então, errado está o mundo da estrutura social. O resto é decorrência. A gente não deve transferir para as relações pessoais. Sabe? Essa é a relação com o mundo. Eles estão reproduzindo o que o mundo colocou neles, sem eles pedirem. Como é que eu vou apontar para eles? Eu tenho que respeitar eles. Né? Qualquer pessoa convencional tem que respeitar. O que não quer dizer que eu tenha que ficar por perto. Eu vou tratar da minha vida e vou procurar pessoas que me atraiam. As convencionais não me atraem, pelo contrário, me repelem. Por sorte, eu também causo repelência dessas pessoas. Tudo bem? Gente, já deu? Eu acho que o horário já vai, né? Deixa eu só fazer uma coisa, até para acabar com isso, assim. Eu queria te falar Modestamente. Não, porque assim, eu queria te falar uma palavra, um sentimento, e que você falasse o que vier na sua cabeça sobre isso. Amor. Não amor de casal. Não, amor irrestrito pelo ser humano. Eu acho que esse é o sentimento mais importante para alguém que se julga revolucionário. É o amor irrestrito pelo ser humano. E está em falta, né? E a gente precisa desenvolver. As pessoas não imaginam como é confortável. Não imaginam como faz bem. Não só pelo ser humano. Pelo ser humano em primeiro lugar. Até porque o ser humano é mais difícil de tudo, né? Fácil é amar um cachorro, um gato, um cavalo. Já você ama estritamente os seres humanos. Olha os comportamentos. Né? Olha as agressões que a gente sofre. Olha as impaciências que a gente... Você está atravessando a rua, o carro porque tem que frear, está com a buzina e o cara te xinga. Não faz sentido, né, cara? Para ele é só pisar no freio e depois no acelerador. Para que se aborrecer? As pessoas não dão importância aos próprios sentimentos, cara. Se deixam aborrecer com uma facilidade impressionante. Eu fico sempre assim, impressionado como as pessoas abrem mão da qualidade de vida, com a facilidade. Então, por uma coisinha, as pessoas se aborrecem por qualquer coisinha, cara. E vivem se aborrecendo, vivem sofrendo, vivem causando sofrimento. A tolerância é a garantia de qualidade de vida. Não a tolerância excessiva, mas você não está se aborrecendo com bobagem. Nem um insulto me aborrece. Tá? Eu respeito até a falta de respeito. Até para não ter problemas estomacais, não ter que tomar antidepressivo, não ter gastrite. Viver em paz. Valeu? Gente, obrigado, hein? Até uma próxima.